Um sistema de controlando. Deixar um inútil viajante ocupar meu corpo. Eles são como cães. Suplicando humildemente. Um olhar e romance das chamadas protagonistas. Usando minha identidade de herdeiro de talento superior. Cometendo todas as tolices. Eu balanço a cabeça e suspiro. Essas pessoas realmente não conseguem diferenciar reis e rainhas. Em vez de me submeter como um cão lambebotas, é melhor estar no topo e treinar os cães. Observando mais um viajante aniquilado. Eu, com confiança e arrogância, me atrevo a apostar? Deixe-me voltar. Dentro de 3 meses, eu posso fazer todos os alvos de sucumbirem. O sistema ouviu a arrogância do sarcasmo. Meros vermes. Eu dou uma risada fria. Mas você cuidadosamente escolheu 10 salvadores. Nem mesmo tocaram os zíperes de suas saias. Após uma breve memorização, o sistema concordou. Tarefa da primeira fase falhou em 48 horas. Você vai se dar mal 10 vezes mais do que eles. Após uma luz branca, eu abro lentamente os olhos diante do espelho. O jovem no espelho está pálido. No pulso ainda há marcas de um antigo viajante, por causa das cicatrizes nos pulsos das jovens talentosas. Isso é realmente irritante. Esses caras tratam meu corpo assim. A porta da casa foi aberta. A voz do mestre da casa ainda não havia terminado de falar. Um vidro cheio de 1000 grulas de papel esbarrou em seus fones de ouvido. Isso também é de algum viajante. Para agradar esses caras. Um por um empilhados. Claro que no final não foram entregues. Eu desci a escada em espiral pisando em cacos de vidro. Na sala de jantar, o homem que estava analisando os relatórios financeiros nem levantou o olhar. Ele não queria lidar com seu filho que de repente se tornou inútil. Já não queria mais se comunicar muito. Ouvi dizer que você vai me expulsar da escola. Academia Maurice. O berço do poder e da riqueza do Estado A. Aqueles que saem daqui controlam o destino de todo o continente. Desistir da escola significa ser abandonado pela família Mu. A decisão do conselho para o último colocado da turma. Por favor, ajude-me a conseguir uma última chance. No exame mensal do próximo mês, eu vou recuperar essa posição. A mão do funcionário da Shogunato tremia enquanto segurava o jornal. A presença dessa pessoa diante de mim é muito familiar. Mesmo que ele tenha algumas complicações, você vai conseguir. Por favor, confie em mim uma última vez. Se eu falhar, renunciando voluntariamente a todos os direitos de herança e ações, desde então, não terei mais nenhuma relação com Mu. O olhar do Shogunato, focado intensamente no garoto à minha frente, acabou se transformando em um pesado suspiro. O último mês, um carro esportivo de luxo estava parado na Academia Maurice. Eu abri a porta do carro, encostando-se preguiçosamente na carroceria do carro, olhando para cima em direção ao enorme lema da escola na entrada. Eu, que entrei no ensino médio há 3 anos, como a estrela mais brilhante da Academia Maurice, vou pessoalmente escrever o lema nesta placa de moda. Olha quem está aqui. Não é o nosso grande jovem Mu? Um garoto de cabelo ondulado se aproximou. Ele me cutucou as costas com a ponta de uma caneta de maneira maliciosa. Ouvi dizer que na semana passada você se meteu na festa da família Kim sem ser convidado. E acabou sendo jogado na piscina como se fosse lixo. Como está a sua mente, hein? Ouvi dizer que você também tocou no piano de 100 partes. E você foi jogado fora junto com o piano. Ha ha ha, a voz do sistema soou. Missão da primeira fase. Tornar a pessoa alvo mais fraca. O nível de emoção de Yin atingiu 50. Bai Yinjin, uma das 8 grandes habilidades. O herdeiro da nação. O mais jovem santo da música da semana inteira. Ele também é um louco por música. Missão realizada 47H592. Um lampejo de sonho passou por meus olhos. Entrar na sala de piano e ser jogado para fora. Este é o conquistador que você escolheu. Eles realmente são inúteis. Mas você não é um deles? Ainda não há uma conclusão definitiva. Risadas agudas e estrondosas explodiram ao nosso redor. Eu ri levemente, mas o sorriso dele ainda não chegou aos olhos. Um estalo alto e nítido que fez o coração palpitar. Fez com que toda a agitação se tornasse silêncio instantâneo. O garoto de cabelo ondulado cobriu o rosto, com olhos arregalados de incredulidade. A bochecha direita estava inchando visivelmente em velocidade. Eu afastei a mão em meio à discussão, como se estivesse apenas afastando uma partícula de poeira. Você realmente se atreve a me bater? O garoto que foi agredido tremia de raiva. A voz quase falhou. Você acha que ainda é aquele garoto de 3 anos atrás? Agora você é apenas um rejeitado pela família Mu.
Lixo! Ele gritou enquanto se lançava com as garras à mostra. Eu me inclinei levemente para o lado. O garoto que errou o golpe estava com seu centro de gravidade instável. Ele caiu desajeitadamente no chão, no meio da multidão que assistia. Ouviu-se um murmúrio de coragem entre a multidão. Esta ainda é a balada do desperdício que todos zombam? Eu me inclinei levemente. Atraí a gola do garoto no chão, forçando-o a levantar a cabeça. Perdi meus preciosos 3 minutos. O que você pretende usar para parar na hora certa? Uma voz agressiva e sedutora surge sem aviso prévio. Shen Qingying estava de pé fora da coluna, com uma aura de indiferença a milhas de distância, como um ministro de supervisão do conselho estudantil. O broche de íris que ele usava no peito, tornando-o ainda mais frio. Tarefa identificada: Shen Qingying. Nível inicial de afinidade em 70. Entre seus dedos longos, ele estava folheando meu grosso registro de punições. Cruzei os braços. Meu olhar se revirou de forma audaciosa sobre ele. Shen Qingying sentiu meu olhar penetrante. As sobrancelhas atrás das lentes se elevaram imperceptivelmente. A 13ª vez que perturbei a ordem do campus. 5ª vez de conflito violento. Ele puxou a caneta que estava presa ao documento. Assinou rapidamente o aviso de punição. O colega Mu, de acordo com as regras da escola, o Grêmio Estudantil tem o direito de te expulsar. Tão imparcial e rigoroso, não? Eu, que não sou adulto, não tenho medo. Pelo contrário, dei um passo à frente. As pontas dos dedos carregavam uma preguiça quase provocativa. Inclinei-me levemente sobre o seu uniforme impecável. Anteriormente, através do tecido caro, desenhei círculos quase invisíveis, caindo com precisão logo abaixo da clavícula, aquele lugar que deixaria uma leve marca de mordida. Shen Qingying, em busca de cor e vida, estava prestes a levantar a mão para afastar esse toque imoral. A abstinência alimentar extremamente familiar, o aroma extremamente gelado de cedro, entrou subitamente em suas narinas. Suas pupilas se contraíram de repente. Este cheiro é um gosto que pertence exclusivamente a mim. A multidão que assistia, ao ver isso, explodiu em um grande alvoroço e gritos. Parecia ter visto algo inacreditável. Shen Qingying olhou para baixo durante uma das revisões. Ele prendeu brutalmente seu delicado pulso. Eu o apertei com força contra o frio copo que levava o lema da escola. Ele se inclinou, com uma voz grave e perigosa. Somente 2 pessoas puderam ouvir claramente. Você não merece usar um perfume com esse aroma. Volte para sua classe, cachorro. Se eu te pegar mais uma vez, eu vou pessoalmente te expulsar da academia. Objetivo: aumentar a afinidade de Shen Qingying para 80. Ouvi o sarcasmo na voz mecânica do sistema. Eu não tinha nenhuma insegurança ou ansiedade. Pelo contrário, quanto mais baixa a sua afinidade, mais isso era uma boa notícia. Isso representa sua aversão a esses invasores que ocuparam meu corpo. No momento em que entrei na sala-classe, o ar parecia ter se congelado por um instante. O que aconteceu esta manhã na entrada da escola já se espalhou rapidamente por toda a escola. Olhares complexos ao meu redor me atacam. Há desprezo, cumplicidade e curiosidade. Eu ignoro. Caminho direto para o meu canto. O que você está tentando fazer? Não passa de um inútil que está prestes a ser expulso. A monitoria Li Kiki zomba de propósito em voz alta. Ele é o garoto com cabelo ondulado que foi espancado pela manhã. Um dos admiradores de Jian Anshin. Eu bato o pé. Virou-me lentamente. Meu olhar frio se fixa precisamente em Li Kiki. O barulho faz Li Kiki suar frio instantaneamente. Ele não se conforma. Como pode ser intimidado por um olhar desse inútil? Ele levanta a voz, tentando dissipar aquele significado estranho. Eu disse algo errado? O dia todo, um sapo sonha em comer carne de cisne, agitando o rabo em direção àquelas senhoritas em busca de compaixão. Aos olhos dos outros, você nem mesmo é um palhaço. Um grito agudo ecoou. A voz de Li Kiki parou abruptamente. Algumas mechas de cabelo cortadas ao lado da bochecha. O cabelo flutuou enquanto ele virou o pescoço rigidamente. Uma caneta perfurou profundamente a parede atrás dele, a menos de meio centímetro de sua têmpora. O salão ficou em completo silêncio. Eu me apoiei com elegância, com uma mão apoiada no queixo. A outra mão distraidamente segurava outra caneta. Desculpe, escorregou a mão. O rosto de Li Kiki estava pálido como papel. Seus lábios tremiam. Não se preocupe, isso é parte da aprendizagem. O sino da aula tocou. A interrupção chegou ao fim. Esta aula é sobre investimento financeiro. Quem leciona é um professor idoso,
com mais de 60 anos. Agora, entreguem a tarefa da última aula. Para os alunos que estão na turma. O professor não tinha grandes expectativas. Isso é um procedimento habitual para coletar a tarefa. As pessoas ao lado entregaram os relatórios um por um. O professor apenas deu uma olhada. Não parou para uma única tarefa. O que eles escreveram, comparado com a turma S, é absolutamente um abismo. Esta tarefa foi atribuída a ele pelo presidente Lan. Também está direcionada ao estado C da família Lan. Um plano de aquisição multinacional está em execução. No entanto, o que foi recolhido está longe de ser tão bom quanto o plano escrito pela Lan Shanshan. Não posso deixar de dizer que Lan Shanshan é o segundo gênio que ele viu em sua carreira de décadas. O segundo gênio que encontrei. Claro que o primeiro. O professor olhou para o canto da sala de aula, onde eu, apressando-me a fazer a tarefa. É a pessoa com o maior talento para finanças que ele já viu na vida. Sou eu, aos 15 anos, que levou a família Moody um cascarão prestes a ruir. A posição das 4 famílias sob as 8 grandes talentos. O relatório da aquisição que escrevi aos 15 anos. Ainda é estudado e circulado na indústria hoje. Mas um gênio como o colega Mu não está pensando em entregar essa tarefa? Eu não levantei a cabeça. Meus dedos finos segurando a caneta. Nos complexos dados financeiros, relatórios e gráficos de estrutura acionária se movem rapidamente. A velocidade de transformação é impressionante. O professor. Fiquei um pouco irritado com a minha atitude de ignorá-lo. Ele desceu do palco com uma expressão de descontentamento. No entanto, ao chegar ao meu lado, ele parou. Eu deixei a caneta e apontei, com um leve empurrão, a folha de relatório cheia de símbolos complexos. Deslizou diante do professor. O professor olhou para baixo. Suas pupilas se contraíram de repente. Os ataques e setas densamente escritos no papel apontavam com precisão para o caso de fusão. O caminho mais oculto. Uma armadilha mortal que até mesmo Lan Shanshan ignorou. E eu não apenas encontrei, como também marquei ao lado com uma caneta vermelha uma linha de texto. Vender a descoberto inversamente. Alavancagem 1, 15, espaço de lucro líquido 300. Isso definitivamente não é um trabalho, mas sim uma notificação de ameaça. Se eu seguir este plano, interferir no caso de fusão da família Lan, a perda da família Lan será incalculável. As mãos do professor começaram a tremer incontrolavelmente. Ele levantou a cabeça abruptamente. Seu olhar para mim era como se estivesse vendo um monstro. Como você pode estar tão desinteressado ao levantar os olhos? O professor acha que minha solução está errada? Meu tom de voz era leve e despretensioso. Mas isso fez a temperatura da sala de aula cair drasticamente. Todos prenderam a respiração. Até ali que tapou a boca com força. Não se atreveu a emitir um único som. O que este relatório significa? Significa que eu usei apenas uma aula. Oh não, nem mesmo uma aula inteira. Para desmantelar os planos de fusão da família Lan. A expressão do professor mudou para uma expressão de desânimo. Ele finalmente respirou fundo. Dobrou cuidadosamente aquele papel. Com a voz rouca, este relatório. Eu pessoalmente entregarei para o presidente Lan dar uma olhada. Eu sorri levemente e disse como você quiser. O assistente do escritório do conselho estudantil colocou cuidadosamente uma pilha grossa. Presidente Lan, este é o relatório da turma C até a turma Y. Lan Shanshan não levantou a cabeça. Seu olhar estava focado no modelo financeiro à sua frente. As classes A até as classes externas eram apenas ruído de fundo. Ele deu esta tarefa. Foi por causa da sensação persistente e desconfortável em seu coração. Mas todos os relatórios diziam a ele que ele estava sendo excessivamente cauteloso. O grande navio da família Lan estava navegando suavemente em direção à área designada. Até que o professor entrou no escritório, quebrando a calmaria. Ele até esqueceu a cortesia de bater a porta por um momento. Presidente Lan. A voz do professor tremia imperceptivelmente. Com as 2 mãos, ele apresentou um relatório como se fosse uma oferta. Por favor, dê uma olhada neste. Os longos dedos de Lan Shanshan hesitaram. Ela pegou aquele pedaço de papel fino. No momento em que seu olhar tocou a superfície do papel, o ar parecia ter congelado. O relatório continha um golpe preciso e cruel, como se fosse uma arma inimiga. Atingiu em cheio a sua estratégia da qual ele se orgulhava. Quem escreveu isso? A voz do professor Jiban Muji era fina como a de Vena. Lan Shanshan ficou surpresa por um momento. Ele, claro, não era estranho a esse nome. Há 3 anos, eu estava sentado na posição em que ele está agora. Mas, de repente, em uma noite,
eu parecia ter me tornado outra pessoa, caindo do céu para um lamaçal. A partir do objeto que ele estava desesperadamente tentando ultrapassar, tornou-se naquelas reportagens que ele mais odiava. Durante esses 3 anos, eu estive apenas disfarçando. Uma manhã inteira, passando por uma calmaria na superfície, enquanto correntes ocultas se moviam. Durante o intervalo do almoço, os rumores se espalharam como fogo selvagem. Eu suportava inúmeros olhares investigativos. Entrei no mais isolado dos salões da faculdade. Pedi alguns pratos leves de maneira casual, com um olhar distraído. O pátio exuberante do lado de fora da janela. Senhorita Kim, um garoto doce que pode gotejar mel. De repente, lembrou-se de quebrar o silêncio. Não muito longe, Kim e Mia, o herdeiro da família Kim que me jogará na piscina. Estava sentado abraçando um garoto de cintura fina e ombros largos. O garoto se aninhava em seus braços como um pequeno pássaro. Os dedos desenhavam círculos em seu peito. Senhorita Kim, você está acompanhando alguém esta noite? Kim Yin-jin deu um tapa superficial com uma mão. As costas do garoto eram obedientes. O garoto não se deixava levar facilmente quando havia algo em jogo. A senhorita Kim sempre foi assim. Será que ela tem outra pessoa em seu coração? Seus olhos brilhavam, apontando para os negócios à beira da janela. Ouvi dizer que o jovem senhor Mu mudou de humor hoje. Seus métodos eram bastante eficazes. Não seria para chamar a atenção da senhorita Kim novamente? Deve ser uma farsa encenada. Os olhos longos e emocionados finalmente se levantaram preguiçosamente, seguindo o olhar do garoto. Capturou com precisão a silhueta ao lado da janela. Ele soltou uma risada baixa e profunda, com um desprezo que não disfarçava, como uma rainha. Ele também fez um chiado de desdém. Esse tipo de pessoa me dá nojo só de olhar. Sua voz não era alta, mas se destacava de maneira incomum no restaurante silencioso. Eu lentamente virei a cabeça, mas não havia raiva ou constrangimento de ter sido humilhado. Na verdade, me inclinei para trás de maneira relaxada, com um olhar quase compassivo, olhando com calma para Kim Yin-jin. Olhei-a de cima a baixo. No instante seguinte, meus lábios se moveram e eu disse uma palavra suja. Todo o restaurante ecoou com sons de pessoas ofegando. O sorriso de rainha no rosto de Kim Yin-jin congelou instantaneamente. Ela empurrou bruscamente o garoto em seus braços e deu alguns passos até a minha mesa. A sombra se abateu, pertencente ao feminino. Uma sensação de opressão extremamente agressiva veio à tona. Ela fixou os olhos nos meus, tentando encontrar dentro de mim um traço familiar de obsessão, medo ou pânico. Infelizmente, não havia. Naqueles lindos olhos de pêssego, havia apenas um abismo gelado e sem fundo. Até mesmo, havia um toque de zombaria e de desprezo condescendente. Kim Ying reagiu com raiva. Ela realmente conseguiu interpretar isso. Você acha que só porque trocou por uma casca fria, irá despertar meu interesse? Controlar pela manipulação. Ele se aproximou rapidamente, o calor da respiração quase batendo no meu rosto. Sua voz carregava um profundo desprezo e certeza. Mesmo que eu esteja sujo. Ele enfatizou propositadamente a palavra. Nesta vida, nunca teria um toque seu. Eu encontrei o olhar de Kim Yin-jin. Em seus olhos não havia sinal de turbulência alguma. Estava mais do que disposta. Se a senhorita Kim não tiver mais nada a fazer, eu vou me alimentar agora. Kim Yin-jin parecia uma ferra cujo rabo fora pisado. Virou-se abruptamente e saiu apressadamente em direção à porta do refeitório. O rapaz deixado para trás, vestido de maneira chamativa, correu atrás da senhorita Kim. Kim Yin-jin não olhou para trás e mudou de lugar, desmotivada. A breve tempestade se acalmou. Eu voltei a minha atenção para o observador. O prato requintado que foi servido, elegante como um gato envergonhado que chora. O sinal da aula da tarde tocou. Um membro da comissão estudantil com um emblema no peito entrou na sala do teatro sob os olhares do público. Caminhou diretamente em direção ao canto. Colega Mu-jae, o presidente Lan convida você a ir ao escritório do presidente para uma reunião. A voz do membro tinha uma reverência formal, mas não conseguia esconder a tensão em seus olhos. Eu apenas lancei um olhar fugaz para a pessoa que chegava. A voz se acalmou. Diga a Lan Shanshan que ela pode vir me ver. No entanto, todo o lugar ficou em silêncio. Apenas meio-dia. O homem à minha frente usou força e determinação absolutas. Você vai esmagar completamente as palavras impossível. Ninguém ousa questionar. Ninguém ousa respirar. Ao entardecer, eu me dirigi ao carro preto na entrada da escola. No carro, o principal mordomo da família Mu,
o Sr. Shen disse: Senhor, o chefe da família e a senhorita Yulu estão te esperando na casa principal. Um pouco de meu shampoo inalterado. Meu graduado de destaque da Academia Maurice. Nos anos em que estive ausente. Minha prima distante que gradualmente tomou meu lugar. As intenções da família são evidentemente claras. O carro entrou na casa principal da família Mu, que estava iluminada. A atmosfera era tensa. O Shogun estava sentado na posição principal, com as sobrancelhas franzidas. Voltou para observar essa cena. Meu lábio se curvou levemente. Meu olhar passou calmamente por todos na sala. Finalmente, como uma agulha precisa, firmemente focado no rosto perfeito do gel de banho, mas frio, estava esperando por mim. Shen Seng da Shogunato falou de acordo com a decisão do conselho. A partir de hoje, por Yulu, agradeço a você por todos os direitos e deveres dentro da família. Um mês depois, se não puder passar no exame mensal da Academia Maurice, antes do final do mês, Yulu assumirá oficialmente todas as coisas. Os olhos afiados do gel de banho me fixaram sobre suas várias violações das regras da escola recentemente. O relatório de perturbação da ordem já foi enviado ao conselho. O prazo de um mês que seu tio lutou por você. Desde que você consiga se comportar. Sua voz ainda estava calma, mas cada palavra era como uma faca. Eu olhei para ele em silêncio, com um abismo profundo e frio em seus olhos. De repente, ele deu uma leve risada. Seu tom não escondia nada de desprezo e desdém. Eu nunca gostei que outras pessoas tocassem nas minhas coisas. Neste mês, se você se atrever a queimar gordura, ou a fazer algum truque nas sombras, eu mesmo irei te matar. O frio da areia parecia um fluxo gélido que varreu o salão. As pupilas do banho de espuma se contraíram de forma insaciável, mas naquela face perfeita e austera, ainda não havia nenhuma onda. Meu dever é proteger os interesses de Muja. Apenas isso. O arco dos meus lábios se aprofundava em um sorriso sedutor. Não olhei mais para ninguém. Virei com elegância. Certo dia, entrei no portão da escola com tranquilidade. Colega Muji. Uma voz invasiva e agradável soou atrás de mim. Meu passo hesitou levemente. Virei lentamente. Lan SHN estava atravessando a multidão que se abria, vindo em minha direção. O olhar afiado dos sistemas penetrou em meu coração frio e insensato. O presidente Lan está aqui. Levantei levemente as sobrancelhas e encontrei aqueles olhos cinza escuros e profundos dele, em vez de carregar um distanciamento apropriado, com um toque de curiosidade. Não sei que tipo de chave vale a pena você lutar pessoalmente. Os lábios de Lan Shanshan se curvaram em um perfeito, mas sem calor, sorriso. Colega Mu, fiquei muito interessado no seu relatório financeiro de ontem. Muito interessado. Não sei se você pode me dar uma cópia. Uma instrução no escritório do Grêmio Estudantil. Eu me lembro de um sorriso igualmente perfeito, mas nos olhos, um acolhimento difícil de recusar estava congelado. Sob olhares entrelaçados de extrema investigação. Sob a lavagem de olhares chocados. Eu segui Lan Shanshan, entrando naquela instituição emblemática. O salão do Grêmio Estudantil, núcleo do poder. O luxo e a leve pressão aqui não eram diferentes do que eram há 5 anos, quando eu estava no comando. Mas havia uma leve sensação de frieza estranha que permeava. Colega Mu, eu não gosto de perder tempo com rodeios. Você deveria estar muito ciente do seu relatório para o núcleo deste projeto que a família Lan preparou por anos. O projeto significa que nada foi respondido. Apenas me reclinei preguiçosamente no sofá. Aqueles olhos de pêssego enfeitiçados traziam uma compreensão de tudo. Olhando para ele em silêncio, Lan Shanshan se virou. Seus olhos atrás das lentes eram afiados como facas, e me perfuravam. Se eu desejasse que você mantivesse o conteúdo deste relatório completamente em sigilo, para garantir que o projeto da família Lan avançasse suavemente, ele fez uma pausa. Cada palavra ecoou claramente no ar silencioso. Eu posso te fazer uma proposta. Esta é uma negociação. E também a confiança dele em controlar a situação. A promessa do presidente Lan. Eu finalmente falei. A voz soou clara, com um toque de um sonho sonolento. Parecia realmente caro, equivalente ao esforço despendido pela família Lan, em um grande plano que visava ao sucesso. Lan Shanshan franziu levemente a testa. Uma centelha de frieza cortante percorreu os profundos de seus olhos. O leão abre a boca e ele ri friamente por dentro, calculando o preço que o outro pode propor, e um plano para usar métodos extraordinários, se necessário. No entanto,
eu mudei a narrativa. Este segredo. Eu realmente posso manter isso em segredo para você. O olhar de Lan Shanshan tornou-se um pouco calmo. A voz ainda estava estável. O que você quer? Eu me inclinei um pouco para a frente. O sorriso carregava uma teatralidade e agressividade inegáveis. Eu quero fazer uma aposta com você. Apostamos que você será o primeiro do ano no exame do próximo mês. Eu pausei por um momento, apreciando a leve ondulação que passou rapidamente nos olhos de Lan Shanshan. Continuar lançando propostas mais pesadas, ou não? Se você perder, o cargo de presidente do conselho estudantil será meu. E você será meu suporte. Uma onda extremamente intensa. Um desprezo quase incontrolável e uma profunda ironia. Como uma planta venenosa, instantaneamente se espalhando pelo coração de Lan Shanshan. Então, era tudo isso que se tratava, afinal. Essas chamadas de retornos. A ameaça do talento. O objetivo final. Continua sendo este corpo. E aquele pouco de sujas ilusões. Depois de um tempo, Lan Shanshan finalmente falou lentamente. Pode. Ele concordou. Mas isso não significa que ele está disposto a se vender por interesse. Seu inglês vem daquela confiança esmagadora que ele tem. Confiança absoluta. É que eu não posso ganhar. E se você perder? A voz de Lan Shanshan trazia um tom frio de julgamento. Eu parecia já ter encontrado o fim. Eu vou considerar que este relatório nunca existiu. De modo algum, vou queimar o plano do clã Lan e me retirar voluntariamente para sempre do Maurice Academy. Não pisarei mais na sequência de herança dos 8 grandes conglomerados. Não. Lan Shanshan inclinou levemente seu corpo à frente. A voz era profunda e lenta. Eu quero você. De joelhos sob o copo do lema da Maurice College na praça central. Na frente de todos os professores e alunos da escola. Admitir de coração que você foi estúpido nos últimos 3 anos. A vilania e as suas repugnantes ilusões amorosas. E então, saia para sempre da Maurice. Saia do estado de Wei. Nunca mais pise aqui novamente nesta vida. Apenas com tal aposta, pode fazer com que a irmã mais velha dele seja examinada por esse olhar. A vergonha, finalmente, eu contornei com meus lábios. Em uma tarde qualquer, eu fui diretamente para o interior do colégio. Eu não fui à aula de educação musical da manhã, mas estive coletando informações dos últimos anos no escritório da família Mu. Para mim, cada minuto e segundo não pode ser desperdiçado. Uma figura apareceu e me bloqueou com precisão. Era um funcionário do departamento de supervisão da temporada de vento. Ele segurava uma fina folha de papel em sua mão, com uma expressão que trazia a formalidade do trabalho. Nos profundezas de seu olhar, contudo, escondia uma leve tensão que era difícil de perceber. Aluno Muge. Você acumulou 50 faltas, o limite máximo. Este é o aviso de desligamento assinado pessoalmente pelo ministro Shen. Por favor, assine para confirmar o desligamento. Eu repito suavemente. A entonação final sobe. Esse sorriso é sedutor demais. De repente, destruiu a posição que a equipe estava tentando manter. O ministro exige que você vá imediatamente ao escritório dele para os trâmites posteriores. Ele está te esperando. Minhas pontas dos dedos tocam levemente aquele fino papel de desligamento. Shen Qingqin, essa é a sua maneira de começar. Interessante. A esperteza de usar brechas nas regras acaba aqui. Deixe-me ver como você agrada. Uma presa que te detesta profundamente. Escritório do ministro do Departamento de Supervisão. Shen Qingqin ouviu o som da porta se abrindo. Ele levantou a cabeça e me viu. Seu rosto não mostrou nenhuma mudança de expressão. Ele ainda tinha a mesma aparência rígida e oficial. Mal se pode perceber uma simpatia de 80. Aluno Mu, por favor, sente-se. Os documentos precisam da sua assinatura pessoal. Eu não me sentei imediatamente. Em pé na frente da mesa, olhando nos olhos de Shen Jingjin através da ampla mesa. Minhas pontas dos dedos seguravam aquela notificação de cancelamento de matrícula. Empurrei para a frente dele. Este presente do ministro Shen parece um pouco inesperado. O olhar de Shen Qingqin caiu sobre a notificação. Sua voz era fria como as regras da academia. Preto no branco, claro e direto. Sistema automático de expulsão por faltas no mundo 5. Eu sou apenas um executor das regras. Assine aqui, colega Mu. O arquivamento e os procedimentos de saída serão tratados. Eu cuidarei disso pessoalmente. Ele fez um gesto pedindo, apontando para o espaço em branco no canto inferior direito da notificação. Meus lábios desenharam claramente um arco de desdém. As regras não passam de correntes usadas para aprisionar aqueles que não têm voz.
Correntes dos formiguinhas sem poder de fala. Eu levantei a xícara à esquerda dele. A xícara de café que continuava exalando vapor. A postura tinha uma ambiguidade quase intencional. Eu dei um leve gole no líquido marrom escuro. Grãos de café da ilha de Mocha. De repente, eu falei. A voz ainda era suave, acompanhada de 1 ml de xarope de bordo. Os cantos dos meus lábios formaram uma curva fria até o extremo. Você não disse com suas próprias palavras que você mais odeia esse sabor? Como você sabe? Shen Qingying se levantou de repente, derrubando a sombra sob ela. Sua palma era como um grampo de ferro, agarrando com força meu pulso delicado. A força era tamanha que parecia querer esmagar meus ossos. Um estalo agudo. A xícara de café se quebrou em 1000 pedaços no chão frio. Um líquido marrom profundo e escaldante espirrou. Seu corpo inclinou-se levemente para frente. Aquela face suave como jade. Pela primeira vez, distorcida por emoções intensas. Raiva, medo e várias emoções se entrelaçavam freneticamente em seus olhos. E no fundo deste turbilhão caótico, havia também uma emoção que estava sendo forçosamente suprimida. Uma emoção ainda mais intensa e ardente. Quem exatamente você é? Sua voz era rouca e profunda. Ele me encarava fixamente, soltando-me. Uma voz profunda e fria interrompeu as palavras que Shen Qingying ainda não havia perguntado. Apesar da porta do escritório, não se sabe quando foi aberta. Lan Shanshan já estava na moldura da porta. Seu olhar varreu o chão bagunçado. A expressão distorcida de Shen Qingying. E sua mão firmemente segurando a minha. Finalmente se fixou no rosto de Shen Qingying. Nos olhos cinzentos e profundos como a fumaça. A onda de avisos frios. Shen Qingying virou a cabeça abruptamente. As sobrancelhas franzidas. Segurando minha mão, mas instintivamente apertando com mais força. O que você veio fazer? Lan Shanshan olhou calmamente para Shen Qingying. A mão que segurava firmemente. Levemente, não o demita por enquanto. As pupilas de Shen Qingying se contraíram subitamente. Ele respirou fundo. O olhar por trás das lentes era afiado como uma faca. Você está interferindo no trabalho do departamento de supervisão por causa dele. Os cantos dos lábios de Lan Shanshan curvar-se lentamente em um arco muito sutil e frio. Desculpe, eu preciso fazer isso. 2 toques claros e calmos na porta. Irrompem abruptamente no escritório tenso e silencioso. Em seguida, uma voz suave e encantadora como uma fonte de água clara, trazendo um toque de elegância, flutuou suavemente para dentro. Por que aqui está tão animado? Todos os olhares se voltaram instantaneamente para a porta. Bai Yining está elegantemente à vontade encostada na porta, como se apenas estivesse passando. Ele inclina a cabeça levemente. Seu olhar transparece satisfação. Ele passa os olhos por um chão bagunçado. 3 pessoas com expressões variadas. Especialmente a de Shen Qingying, que ainda estava segurando firme. Segurando minha mão. E o rosto frio de Lan Shanshan de lado. As sobrancelhas de Bai Yining e Shen Qingying estão ainda mais franzidas. Sua voz transparece um extremo desconforto por ser interrompida. Um pouco de cautela. O que você está fazendo aqui novamente no departamento de inspeção? Neste momento, ele parece estar cercado e preso. Qualquer movimento o deixa ainda mais nervoso. Eu, Bai Yining, solto uma risadinha. Meu olhar percorre como se estivesse varrendo. Eu vim te perguntar sobre uma pessoa. Minha voz carrega um toque de entendimento profundo. Parece que, Ministra Shen, eu realmente não sou uma formiga que pode ser facilmente amarrada pelas suas regras. Formiga que pode ser facilmente amarrada. No instante em que as palavras caíram, meu pulso girou abruptamente em um ângulo extremamente astuto. Retirei o pulso com calma. Agradeci a ambos. Minha voz não era alta, mas soou claramente nos ouvidos de todos, com um tom de controle total, quase como um gesto de caridade. Diga o que precisa, não olho mais para ninguém. Virei e fui embora, deixando apenas um rastro de destruição. E 3 mulheres com pensamentos diferentes. Eu preciso de uma explicação. Shen Qingying caiu desmoronada de volta na grande cadeira de couro. Sua voz carregava um tom de cansaço e rouquidão, e uma raiva que não podia ser contida. Nos profundos olhos de Lan Shanshan passou um brilho complexo que era difícil de perceber. Seus lábios finos se moveram levemente. Em meio mês, você saberá de tudo. Desculpe, este assunto diz respeito a um segredo central da família Lan. No momento, não posso explicar a você. A voz de Shen Qingying da família Lan era muito suave, como se estivesse mastigando essas 2 palavras. O peso pesado por trás. Ele levantou os olhos lentamente.
O olhar se virou para encostar na moldura interior, como se estivesse de fora da situação. Mas há uma presença onipresente de Bai Yin. O olhar se tornou afiado como uma faca. E você? Bai Yin, não me diga que ele e o que vocês da família Bai não querem que se saiba tem a ver com isso também. Não é uma resposta direta de Bai Yin. Não tem a ver com a família Bai. Apenas as respostas para algumas questões. Eu ainda preciso entender isso dele por enquanto. Shen se apoiou pesadamente no encosto da cadeira, como se tivesse perdido toda a força. Ele, cansado, acenou com a mão: saiam. Vocês todos saiam primeiro. Deixe-me sozinho por um momento. Os dois lançaram um olhar profundo para Shen Qing. Aqueles olhares eram complexos e difíceis de entender. No final, não disseram nada e se viraram para sair. Eu voltei ao apego. Sobre a mesa, havia um convite repousando tranquilamente. Isso é o brilho da família Su. Eu me lembro daquele convite. Abrindo a festa de aniversário de Su Qimin, o herdeiro da família Su, presidente do clube de estudantes. Uma pessoa na sequência de talentos das 8 grandes, conhecido por sua habilidade em lidar com diversas situações. Nos últimos 3 anos, aqueles viajantes parecem nunca ter realmente se cruzado com esse jovem mestre Su, criado alguma interseção digna de nota. A família Su e a família Mu, à vista, mantêm uma distância adequada. Os rios não se misturam. Esta repentina e discreta trama de prestígio é uma preferência após sentir mudança de vento, ou é um plano cuidadosamente elaborado, um banquete de Ongmen esperando por minha entrada. Seja o que for, este jogo de xadrez parece que está ficando cada vez mais interessante. Nos próximos 2 dias, eu me trancarei no escritório da família Mu, e preciso de total silêncio para integrar as informações. Minha ausência tornou-se o melhor terreno para fofocas na academia. Aquela turbulência da expulsão da escola acabou de maneira tão estranha. O Ministério da Supervisão até aceitou as minhas prerrogativas. Isso em si já é a maior crítica. Diversas especulações. A versão mais mainstream sobre Zheng Xiaoxin está repleta de fantasias sensuais. Alguém fez uma afirmação contundente. Testemunhou a ambiguidade entre o ministro Shen e eu, acreditando que essa prerrogativa foi adquirida através de algum tipo de transação inconfessável. Uma versão ainda mais maliciosa diz que a família Mu finalmente não aguentou mais. Jogou esse filho que envergonha a família. Foi exilado para um ramo da família sem importância. Apenas para minha última dignidade. Não houve uma expulsão formal. Claro que também houve algumas vozes mencionando Bai Yin e Lan Shanshan. Rumores dizem que essas duas figuras igualmente influentes. Parece também que Bon Mu, no dia 5 de junho, a mansão da família Su, a festa de aniversário de Su Qimin. Eu disse: Senhor Su, feliz aniversário. Su Min pegou a caixa. Nos olhos, uma surpresa e admiração se revelaram na medida certa. As sobrancelhas e os olhos curvados. A voz se tornava cada vez mais suave. O jovem senhor Mu realmente se esforçou. Assim tão agradável aos meus gostos. Esta generosa oferta merece minha eterna gratidão. Ele entregou a caixa ao mensageiro atrás dele, com uma postura elegante. Foi então que um som ensurdecedor ecoou. O rugido agressivo do motor ecoava, vindo de longe e perto. A porta do carro se levantou. Qin Yinjin foi a primeira a sair. Um belo homem de corpo escultural. Ele facilmente entrelaçou o braço de Qin Yinjin. O olhar de Qin Yinjin varreu a multidão. Mas então ela capturou aquela sombra negra imersa ao lado de Su Omin. O sorriso nos lábios dele instantaneamente congelou. A testa se franziu involuntariamente. Nos olhos, o desprezo e o desdém surgiram sem nenhum disfarce. Ele, sem se importar com os outros, abraçou o coração difícil de lidar. Ele vem caminhando rapidamente nesta direção. A voz não é alta, mas é o suficiente para que todos ao redor possam ouvir claramente. Com uma provocação intencional, Zé Su Qimin. O estilo da sua festa de aniversário está cada vez mais baixo. Como você pode colocar toda essa bagunça que incomoda? O gosto dele realmente está piorando. O olhar é como uma lâmina fria raspando a rede, cheio de pares de asas. Su Qimin ainda exibe um sorriso perfeito no rosto. Ele lançou um olhar de desculpas para mim e Qin Yinjin. A voz ainda é suave. Yinjin, hoje é meu aniversário. Não faça meus convidados se sentirem constrangidos. Ele deu um leve tapinha no braço de Qin Yinjin. Em seguida, virou-se com elegância. Até que Qin Yinjin respondeu impacientemente. Mas o olhar estava fixo, focado em mim, que estava prestes a me virar.
Ele soltou o parceiro e deu um passo à frente. A figura alta traz uma sensação de opressão, quase me envolvendo na sua sombra. A voz se torna ainda mais baixa, cheia de advertência e investigação. Mugiel encarava com seus olhos congelados, tentando encontrar um traço de obsessão ou pânico familiar. Mas só via um silêncio profundo e sem fundo. O que você está tramando, afinal? Lan Shanshan, quando ele pronunciou esses dois nomes, com um tom que tinha um toque de incredulidade, conseguindo fazer com que aqueles dois caras arrogantes mentissem por você. Mas eu não sou como eles. Guarde esses pensamentos que não deveria ter. Caso contrário, a resposta será um desprezo total. Eu nem mesmo olhei para cima na direção dele. O silêncio nos olhos dele é mais devastador do que o sarcasmo mais cruel. Em seguida, eu me virei sem hesitar. Qin Yinjin estava parada no lugar. Sua expressão instantaneamente se tornou extremamente feia. Ele sentiu que uma ação cheia de poder foi brutalmente esmagada no algodão. Nem mesmo gerou uma leve ondulação no outro. Esse sentimento de ser completamente ignorado, uma sensação de que era indiscutível, foi a segunda vez que ele sentiu isso, por causa do mesmo homem. À beira da piscina nos fundos. Eu segurava uma taça de vinho tinto à beira da piscina. Aqueles que se apresentavam no salão da residência Pan. Um campo de ostentação e luta aberta e velada pelo poder. Temporariamente sem relação comigo. Uma voz soou como uma canção pastoral. Não era mais aquela agressividade do ministro da supervisão. O tom formal e burocrático. Mas carregava uma repressão intensa. Mas ainda assim transparecia uma tentativa rouca. Como se tentasse explorar a cautela naquela voz. Como se estivesse tocando em algo extremamente frágil. Um tesouro há muito empoeirado. Finalmente, eu me virei lentamente, olhando calmamente para o recém-chegado. Shen Qingyin estava a poucos passos de distância. Shen Bushan pediu que você também saísse para tomar um ar. Minha voz ainda estava fria, com um toque de afastamento apropriado. E um leve tom de curiosidade quase imperceptível. Shen deu um leve passo à frente. A distância de repente encurtou. Lembrou-me da festa de aniversário de 10 anos. Havia quem achasse entediante. Tolze me levou, para escapar sorrateiramente do salão de inimizades. Corremos para debaixo do balanço no jardim dos fundos. Ele hesitou. Cada palavra parecia estar desvendando uma camada de cicatriz antiga. Meus dedos segurando a taça de vinho tinto se encolheram ligeiramente de forma imperceptível. Esse movimento sutil, quase imperceptível, contudo, era como uma pedra pesada lançada em um lago tranquilo. Levantou tempestades em seu coração. Ele captou claramente aqueles olhos congelados como flores de pêssego. A base da rocha parece ter uma leve ondulação extremamente sutil. Você é quem está abrindo, certo? Shen Qingyin traz consigo uma sensação de opressão extrema. Um desejo e uma certeza que beiram o grito. Seu corpo se inclina levemente para frente devido à emoção. Irmão Mu, você voltou. O verdadeiro ministro Shen. Você está bêbado? O que você está dizendo? Eu tento erguer muros de frieza para bloquear suas emoções tumultuadas do lado de fora. Bobagem? Shen Qingyin soltou uma risada fria. Essa risada estava cheia de autodepreciação, dor e uma loucura de não voltar atrás. Ele estendeu a mão de forma brusca. O movimento é surpreendentemente rápido. Antes que eu pudesse reagir, ele agarrou meu copo de vinho tinto com força. Ele ergueu a cabeça e bebeu o líquido de uma vez. Quase instantaneamente. Vinho. A eficácia do álcool apareceu rapidamente em seu rosto pálido. Uma tinge de vermelho não natural espalhou rapidamente do pescoço até as bochechas. Até avermelhou suas orelhas. Seu olhar começou a ficar disperso, mas ardia com uma espécie de quase destruição. Um brilho resoluto me encarava intensamente. A voz rouca, realmente estou bêbado, antes que a frase terminasse. Ele não me olhou mais. Seus passos começaram a recuar, um a um. Um passo, 2 passos. Atrás dele estava a piscina cintilante. Shen Qingyin, minhas pupilas se contraíram de repente. Uma voz fria e clara, pela primeira vez, carregava um aviso urgente. Eu estou farto. Shen suavemente se virou para mim. O canto dos lábios curvava-se em um arco quase trágico. Em seus olhos havia uma dor densa e indissolúvel, e um desespero semelhante a uma mariposa em direção à chama. Estou farto. Olhando para um monstro que carrega sua casca, exibindo-se na rua. Ele fez sua última jogada. Os calcanhares já estavam suspensos na borda da piscina, sobre o mármore liso. Seu corpo estava na minha visão que se estreitava repentinamente.
Com uma determinação quase de mártir. Ele se inclinou abruptamente para trás. Um grande splash de água explodiu instantaneamente. A água da piscina era gelada e cortante. Imediatamente engoliu aquela figura branca. Eu estava parado na beira da piscina. Meu corpo ficou rígido por um momento. A razão me dizia que Shen Qing estava fazendo isso de propósito. Ele estava me forçando com sua vida. O aviso frio do sistema ressoava em minha mente. Os movimentos sob a superfície da água estavam diminuindo. Droga! Um feitiço de maldição escapou dos meus lábios. No segundo seguinte, eu pulei. A água gelada da piscina envolveu meu corpo instantaneamente. Eu prendi a respiração. Eu arregalei os olhos. Com base na última direção que vi, eu nadei com toda a força em direção ao silêncio branco de Inner Mongolia debaixo d'água. Eu estendi a mão bruscamente, como se estivesse preso por correntes. Sem pensar em mais nada, agarrei o braço de Shen Qing. Com ele me ajudando desesperadamente, fomos subindo. Shen Qing, que estava em meus braços, inclinou a cabeça levemente. Ela se inclinou inconscientemente para trás, revelando a parte esquerda, próxima à clavícula. A luz da lua passava pelas gotas d'água, refletindo claramente uma linha sutil, de uma cicatriz antiga em forma de lua crescente. Meu olhar parou naquela cicatriz. Shen Qing parecia sentir meu olhar também. Seus lábios se moveram. A voz estava tão fraca que quase se perdia no som da água. Canção pastoril, eu ganhei a aposta. Aqueles olhos vermelhos me prenderam intensamente. Dentro deles, havia uma alegria frenética de algo recuperado. E uma espécie de desejo quase queimante. Um humilde pedido. Esta é a segunda vez que o salvo. Ele espera que o verdadeiro eu tenha voltado. Alguém caiu na água. O grande barulho na borda da piscina, por fim, atraiu a agitação. Quando eu estava arrastando meu corpo encharcado, a quase desfalecida Shen Qing. Quando eu, com dificuldade, subi à borda da piscina. O que apareceu diante dos meus olhos eram inúmeros pares de olhos. É ele novamente, o irmão Mu, realmente não muda. Da última vez, a senhorita Qin. A lição de ser jogado diretamente na fonte ainda não foi suficiente. Desta vez, ele acabou se envolvendo com o ministro Shen. O ministro Shen realmente teve um péssimo dia. Encontrei esse tipo de louco. Certamente, isso não é assédio. Eles caíram após uma discussão. Veja a aparência do ministro Shen. Ele foi realmente prejudicado por isso. O jovem senhor Su é realmente lamentável. Uma bela festa de aniversário arruinada por esse tipo de flor. Um desastre descalço. Olhares cortantes como agulhas envenenadas. Atingindo-me de forma intensa. Shen Qing mal conseguia voltar à consciência após o afogamento. Então, ouvi essas calúnias avassaladoras. Ele lutava para endireitar o corpo. Os lábios pálidos se moviam, prontos para reprimir. Uma mão fria, mas excepcionalmente forte. A mão pressionou abruptamente seu pulso encharcado. Meu olhar passou calmamente pelo que estava à frente. Rostos cheios de malícia. Justificativas não funcionam com essas pessoas. Eu prefiro usar força absoluta. Esmagar os rostos dessas pessoas sob meus pés. Nesse momento, um chale de cashmere seco e macio caiu suavemente sobre meu ombro frio e encharcado. Senhor Mu, você está bem? A voz suave de Su Qimin ressoou. Ele não sabia quando havia atravessado a multidão para se aproximar, com uma preocupação perfeitamente medida no rosto. Nenhuma sujeira do aniversário estava visível. Ele me ofereceu um sorriso tranquilizador rapidamente. Vamos até o quarto no andar de cima para você trocar de roupa. Seu olhar se voltou para o igualmente ensopado Shi Qing. O mordomo Qing Qing está te esperando ali. Ele fez um gesto para o mordomo baixo e robusto ao seu lado. Eu não recusei. Long Jing estava levemente suado sob o chale em seus ombros. Obrigado, Sr. Su. Quarto de hóspedes andar de cima. Meu olhar pousou naquele vestido magnífico. Permaneci por um instante. Agradeci calmamente. Su Omin saiu gentilmente. Ele fechou a porta cuidadosamente. Na sombra do corredor, Gon Aora imediatamente se aproximou. Seu rosto mostrava aversão e confusão sem disfarces. Qiming, por que você é tão bom com ele? Veja como as coisas estão sendo ditas lá fora. Certamente ele está insistindo em... Levou a pessoa a pular na piscina. Gon Aoran falou em um tom baixo. Sua fala era rápida e apressada. Su Omin balançou levemente a cabeça. Com uma certeza indiscutível, Aoran. As coisas não são tão simples assim. Eu vi. O que você viu? Gon Aoran ficou surpreso com o olhar de Shen Qing. Ele olhou para ele com um olhar
Não era raiva dura, não era raiva de ser assediado. Era a quebra, a felicidade de ter perdido e recuperado. Havia também uma dor e arrependimento profundos. Su Qimin hesitou. Olhou para Gon Aoran, que estava em choque. Você acha que uma pessoa que foi assediada e caiu na água teria essa reação? Gon Aoran abriu a boca. Ficou sem palavras. O que exatamente aconteceu? Os olhos de Su Qimin eram profundos. Ele colocou novamente aquela máscara de gentileza impecável. Não está claro, mas este Sr. Mu realmente parece ter se tornado muito, muito interessante. Vamos, a festa ainda precisa continuar. O momento principal deve entrar em cena agora. Eu vesti aquele traje da teoria da altura. Apareci novamente no salão da festa. Su Fu estava falando. A família Su e a família Qin também anunciam uma boa notícia aqui. Após negociação entre as duas famílias, foi decidido que os pequenos Beis já se entendiam há muito tempo e escolheram um dia para o noivado. Essa notícia explodiu como uma bomba. Em instantes, incendiou todo o salão de festas. A união dos Su e dos Qin formou uma poderosa aliança. No entanto, as duas figuras principais mencionadas tiveram reações curiosas. Qin Yinjin apenas levantou preguiçosamente a pálpebra. Seus dedos longos continuavam a brincar com o isqueiro preto e dourado. Ela deu uma olhada em Su Homem no palco. A ponta dos lábios formou um arco desinteressado. Considerou isso uma lembrança. O homem disfarçado nos braços dele sussurrou algo em seu ouvido com uma risada suave. Ele, por sua vez, baixou a cabeça e começou a brincar, como se o que foi anunciado antes fosse apenas o casamento de outra pessoa. Meu olhar se voltou para o belo rapaz em seus braços. O sorriso espunhase de maneira exagerada. Nos olhos havia um olhar que não disfarçava a variação, desgosto e uma frieza forçada e atribulada com uma sensação de tarefa. Qin Ging deveria levantar a cabeça abruptamente. Capturou com precisão aquele olhar penetrante. Um olhar gélido em meio ao tumulto. Sou eu novamente com esse olhar maldito. No entanto, uma silhueta branca colocou-se rapidamente à minha frente. Isolou o olhar que Qin Ging lançou ao público. Shen Qingyin ainda estava pálida como após cair na água. Mas seu olhar já havia recuperado a acuidade. E até transbordava uma raiva não dissipadas. E uma espécie de instinto protetor quase inato. Qin Yinjin assistiu à cena indignada e riu. O olhar era como uma lâmina venenosa e verde, fazendo um movimento de vai-e-vem entre as duas. O canto de sua boca se abriu em um sorriso malicioso, com um arco de escárnio. Shen Qingyin realmente ficou com a cabeça confundida pela água do lago. Você também protege esse tipo de escória? Não é possível que seja realmente como dizem as fofocas. Vocês dois têm um gosto bem peculiar, ministro Shen. Apenas escolhendo o lixo que os outros não querem. Ou você esqueceu como ele costumava ser? Esqueceu como ele perseguia as mulheres como um animal no cio, atrás de diferentes mulheres, abanando o rabo em busca de compaixão. Cada palavra rasgava Shen Qingyin com precisão, admirando a cicatriz que havia se formado ao confirmar minha identidade, e a ferida que parecia ter cicatrizado apenas por obrigação. O fogo da raiva fervia nos olhos de Shen Qingyin, quase prestes a explodir. No momento em que ele estava prestes a perder o controle, uma mão fria o empurrou levemente. Eu dei um passo à frente e fiquei quase de frente para Qin Yinjin. Meus olhos não expressavam raiva. Não havia vergonha. Havia apenas uma espécie de superioridade quase benevolente. Uma ironia fria. Como se estivesse observando um cão louco e descontrolado. Meus lábios se curvaram levemente ao anunciar as boas novas do casamento. Você pretende usar esse rosto ácido para perturbar a festa de aniversário do Sr. Su? Yinjin. No palco, a voz suave de sua mãe ecoa em todo lugar, como um fluxo de água cristalina. Mas traz consigo um significado inegável. Por favor, cuide de mim no futuro. Esta frase é uma declaração de união. E também um aviso para Qin Yinjin. Um aviso e uma restrição para seu comportamento descontrolado neste momento. O movimento de Qin Yinjin parou abruptamente. Ele me encarou intensamente, olhando de uma maneira que parecia que iria me devorar vivo, e lançou um olhar feroz para Shen Qingyin. Finalmente, sob a pressão invisível de Su Qimin, ele controlou a violência que quase queimava sua razão. Virou-se abruptamente e saiu com passos largos. Ele segurou de forma brusca a mão estendida de Su Homem, com uma postura rígida. O corpo tenso de Shen Qingyin finalmente relaxou um pouco. Ele imediatamente se virou para olhar para mim. Os olhos estavam cheios de preocupação profunda e uma ansiedade intensa que não se desfaz. Você é muito impulsivo.
A voz dele estava incrivelmente baixa, com um leve tremor praticamente imperceptível. Kim Yinjin não é apenas uma garota descolada. Nos últimos 3 anos, ele conseguiu sair da lama da família Kim. A crueldade dos métodos que ele usou. Você não pode imaginar a luta pela vida e pela morte dentro da família. Ele tem 2 irmãs de mães diferentes. Uma foi deixada aleijada por ele. A outra ficou 1 mês na UTI. Ela mal conseguiu recuperar metade da vida. Ele chegou ao seu lugar pisando sobre o sangue e a carne das próprias irmãs. Só assim ele conseguiu ocupar a posição de meu herdeiro. Provocar ele é como provocar um verdadeiro cão louco. Eu levantei levemente a sobrancelha. Não havia nada de subserviência em seus olhos. Em vez disso, passou por um leve gosto de sangue. O que? Você está com medo? Shen Qingyin imediatamente rebateu. Seus lábios estavam firmemente fechados. Seus olhos eram firmes e complexos. Eu só não quero que você se coloque em mais perigo. Proteger-me é um instinto gravado em seus ossos. O nível de simpatia da pessoa-alvo, Qi Yinjin, é 120. Se achar que não consegue, aproveite esses valiosos 7 dias de vida restantes. Melhor aproveitar bem. A fria mecânica traz provocações maldosas. Um sorriso frio e confiante se formou nos meus lábios. Essa tarefa desafiadora. Eu gosto muito. O exame de leitura chegou rapidamente. O último exame da tarde terminou. Ignorei todos os olhares. Reacendi o terminal de competição. Os pontos de luz que representam os principais gigantes ainda colidem intensamente. Continuam se chocando violentamente. A cada pulsar dos números. Isso afeta os nervos de inúmeras pessoas. Justamente quando eu me preparei para acessar o fluxo de dados profundos. Para realizar a análise. Na tela do terminal em minhas mãos, apareceu uma mensagem inesperada. A conta 237 emitiu um comando suavemente, solicitando a transferência de todos os recursos sob a conta 069.258 pontos e privilégios de operação, transferindo para a conta 0984, Pastor das Canções. Confirme a tomada de controle, por favor, sempre prestando atenção ao aluno mais equilibrado em minhas mãos. O que está acontecendo instantaneamente? O ministro da revisão transferiu todos os 49 milhões de pontos. Este é todo o patrimônio do segundo colocado. Que tipo de operação é essa? Custódia estratégica. Ou Jian e Li Qi estão completamente desmaterializados. Meu cérebro está completamente confuso e não consegue entender as estrelas à minha frente. Eu olho fixamente para aquele comando na tela de luz. Minha testa contraiu involuntariamente. No momento seguinte, estou com uma determinação resoluta. Cortei outra opção e rejeitei. Um aviso frio do sistema veio logo em seguida. A conta 0984 Mujer rejeitou o pedido de tomada de controle. O comando falhou. Todos na sala ficaram surpresos em uníssono. Rejeitei 48 milhões de pontos. Todos os recursos do segundo colocado. Intencionalmente, me empurraram para a oportunidade no meio da pirâmide. Eu realmente rejeitei. O choque ainda não se acalmou. Uma sombra silenciosa apareceu silenciosamente na porta da sala de aula Z. A pessoa que chegou era a própria Shen Qingyin. Ele parecia não estar surpreso com a minha recusa. Apenas um olhar calmo passou pela multidão em direção à moldura da porta. Precisamente pousou sobre mim. O canto dos lábios parecia trazer um leve toque de um arco quase indetectável. Eu nem sequer levantei os olhos para olhar para ele. Fui direto em direção à saída da sala de aula. No momento em que passei por Shen Qingyin, meus passos não tiveram a menor pausa. Apenas uma frase sutil, mas com um senso de domínio que era quase natural, entrou claramente nos ouvidos de Shen Qingyin. Acompanhou a leve expressão no rosto de Shen Qingyin. Um sorriso quase invisível. Parecia ter nascido uma conversa. Ele não hesitou nem um pouco. Virou-se e seguiu meus passos para fora da sala de aula. Deixou para trás uma sala completamente em caos. A confusão e o grande impacto no meio da tempestade. Seguiu em frente. O ministro Shen realmente seguiu em frente. Finalmente, eu parei em frente a um antigo prédio de aulas abandonado. Eu não disse nada. Apenas o observei em silêncio. Eu sei sobre a aposta que você tem com a família Mu. Shen Qingyin foi a primeira a romper o silêncio. Sua voz era baixa, com um leve tom de alerta quase imperceptível. Ele hesitou. Ele encontrou meu olhar de forma franca e direta. Eu não estou dizendo que não confio na sua capacidade. Sua capacidade nunca foi questionada. Eu só quero ajudar você da melhor forma que posso. Mesmo que seja apenas para reduzir um pouco o risco. E você? Minha voz ficou fria.
com uma clara insatisfação. Ofereça esses 49 milhões como um sacrifício para mim. E então, você mesmo lança este jogo. Isso não me afeta em nada. Shen Qingying, tentando fazer sua voz soar um pouco mais leve. Mas a preocupação em seus olhos não podia ser disfarçada. E há mais. Você sabe o que eu mais odeio. Eu o interrompi. A voz não era alta, mas penetrava profundamente no coração de Shen Qingying. Eu odeio que os outros se sacrifiquem por mim. O corpo de Shen Qingying congelou de forma inexplicável. Uma dor rapidamente passou por seus olhos. Depois daquela vez em que caiu na água, eu gritei para ela. Ele viu. Naqueles olhos que sempre estavam cheios de brilho e orgulho. A primeira vez que surgiu uma emoção chamada culpa. Eu disse que odeio esse sentimento. Minha vida não precisa que ninguém se sacrifique por mim. Aquela camada de barreira invisível começou a se desenvolver a partir daquele momento. Desde então, eu recusei todas as vezes que ele se aproximou. Ele odiava ser afastado por mim. O sentimento de ser visto como um fardo por mim. Mas era como estar preso em um pântano, impotente. Irmão. A voz de Shen Qingying, com um toque de rouquidão ferida. Ele deu um passo à frente, querendo se aproximar de mim. Mas, no final, parou abruptamente, com as mãos cerradas em punho. Com uma aparência de contenção. Desculpe. Antes que suas palavras terminassem, eu de repente movi uma mão. Apertei com força o rosto de Shen Qingying, puxando-o para mim com força, com uma agressividade que não podia ser resistida. Frio. O beijo com um ar de rapina caiu como um feitiço. Sem gentileza. Sem testes. Apenas uma forma quase punitiva. Um beijo autoritário que declara soberania. Eu soltei lentamente a gravata de Shen Qingying. Lembrei-se de não correr mais riscos desnecessários por mim. Meu olhar passou sobre seus lábios levemente inchados. Olhei para cima à direita e encarei seu olhar perdido. Seus olhos entenderam? Nas sombras das árvores escuras do pátio da antiga escola, Lan Shanshan parecia um fantasma fundindo-se com o crepúsculo. Estava ali, em silêncio. Ele queria se encontrar com Shen Qingying em particular para negociar, para um benefício mútuo em recursos. Contudo, não esperava vê-lo procurar seu oponente. E ainda através daquela janela velha, vi uma cena tão deplorável. A janela era como uma moldura suja, enquadrando aquelas duas silhuetas entrelaçadas dentro. Ele viu eu puxar com força o colarinho de Shen Qingying. Vendame quase. Um beijo brutal no que sempre foi indiferente. Distante. Você. Ele viu a rigidez instantânea de Shen Qingying, seguido de memórias que afundam. Uma versão indescritível. Como uma cobra venenosa. Instantaneamente apertou o coração de Lan Shanshan. Uma forte náusea se revirou em seu estômago. Ele me odeia. Enquanto se enredava aqui com Shen Qingying. E ao mesmo tempo, o tratava como uma aposta. Este homem. O que ele realmente considera tudo isso? Um jogo vazio que ele manipula à vontade? Tratando o herdeiro da família Shen como seu servo. E Lan Shanshan como um brinquedo na mesa de apostas. Nos profundezas dos olhos cinza de Lan Shanshan, cheios de raiva e humilhação por serem enganados, os dedos cerraram-se em um punho firme. As pontas dos dedos estavam embutidas na palma. Ele virou-se rapidamente, com um olhar que trazia uma determinação ainda mais intensa. Com certeza vai me vencer. Ganhou aquela aposta desprezível. Os sons de passos ecoaram na entrada do amplo auditório. Levantei o olhar e cruzei com o olhar de Bai Yining através da pesada moldura. No olhar que me foi direcionado. Eu suspeito que você quer que eu o ajude a lidar com Shanshan. Não é à toa que é herdeiro de uma grande família. Sua habilidade de ler as pessoas é realmente impressionante. Um sorriso sutil surgiu nos meus lábios, com um tom tão descontraído como se estivesse falando sobre o tempo. Bai Yining entrou lentamente. A máscara perfeita em seu rosto permaneceu inabalável. Mas por que eu deveria provocar aquele louco? Para saber que quando ele fica irritado, até eu acho complicado. Encarei seu olhar. Cada palavra e cada frase eram cristalinas. Por que fizemos uma aposta? Se nesta prova mensal eu não puder superá-lo, eu vou sair do colégio Maurice. E você nunca saberá de onde veio aquela canção de Hacking. De onde você a ouviu? Um estalo parece ecoar no ar. Um som extremamente sutil de uma rachadura. A máscara gentil no rosto de Bai Yingjing. Finalmente apareceu uma fissura que era difícil de esconder. A voz dele ficou um pouco mais baixa, com um olhar frio e avaliador. Eu pensei que você escolheria usar esse segredo para me comprar. Não esperava que fosse uma ameaça. Um traidor medroso que não se importa. Mostrando uma expressão de verdadeiro arrependimento.
Parece que o chefe Bai acha que as cartas não são pesadas o suficiente. Bai Yinjin de repente me interrompeu, dizendo que poderia me ajudar. Desde que seu nome esteja na lista de participantes do 100º concurso juvenil de música, seu nome apareça na lista de inscritos. Bai Yinjin usou seu privilégio para me dar este convite. Eu olhei com curiosidade e me perguntei como. O chefe do país quer me ver passar vergonha na frente de todo o mundo. As inscrições encerram no final do mês. Bai Yinjin apenas me observava com um sorriso brincalhão. Seu olhar firme parecia já ter percebido tudo. Ele não precisa de uma resposta. Ele sabe que não posso recusar. Numa manhã, eu acabará de entrar no campus. Milhares de olhares se uniam em choque e entusiasmo. Veio diretamente ao meu encontro, na entrada da escola, diante do enorme quadro de avisos que simbolizava a autoridade da academia, já cercado por uma multidão densa que não deixava passar um fio d'água. Eu fui diretamente em direção ao quadro de avisos. Naquela nova lista, o primeiro lugar, música pastoril, com um total de 1000 pontos. O segundo lugar, Lan Shanshan, com um total de 991 pontos. Essa diferença de 9 pontos parecia tão pesada neste momento. Ele fez um anúncio silencioso. O trono da divisão universitária da Maurice College já tinha seu único soberano. Eu desviei o olhar. Com elegância, virei e fui embora. Fora da sala do presidente do conselho estudantil, eu apenas me mantive em silêncio. Um eco gelado veio de Neinei. Meus lábios estão claros. A voz traz um toque de desdém brincalhão. O olhar examinava sem pudor em cima e embaixo de Lan Shanshan. Este lugar agora me pertence, certo? Os dedos de Lan Shanshan estavam brancos de tanta pressão. O dorso da mão levantou-o suavemente enquanto ele se levantava. Caminhou em direção à porta. Hoje, antes do final das aulas, eu farei um anúncio. Justo no momento em que as duas pessoas estavam prestes a se cruzar, uma mão esquelética se estendeu rapidamente. Ela agarrou com precisão a gravata de Lan Shanshan. Sua respiração de repente se tornou uniforme. Olhou para baixo, fixando o olhar na mão audaciosa. E aquele traço inconfundível em meus olhos. Como o sabor de uma caça fervorosa. Comparado a isso, parece que há uma pequena aposta. O dinheiro crescerá, mas as pessoas não esquecerão, certo? Lan Shanshan deu um sorriso frio e escarnecedor. Nos olhos, há uma chama de humilhação profundamente ofendida. Se eu não estou enganado, sua relação com a ministra Shen Qingyin parece ser íntima. A cena de Jade entrelaçada na sala de aula abandonada, queimando claramente na memória de Lan Shanshan. Como ele não pode satisfazê-la? As palavras amargas trazem uma malícia desmascarada. O que isso tem a ver com ele? Minha voz carregava uma impaciência óbvia. Questões financeiras não importam se houver quebra de contrato. Os pupilas de Lan Shanshan se contraíram abruptamente. A raiva no coração, instantaneamente incendiada por essa negação leviana. Então, eu queria esconder isso depois que ele visse com seus próprios olhos. Esse homem ainda não é suficiente tendo Shen Qingyin. Se eu pudesse ouvir a voz do seu coração, provavelmente, só lembraria de uma risada mais fria. É só um lençol. Ingenuamente, minha paciência é muito limitada. No segundo seguinte, a pesada porta de madeira foi fechada por Lan Shanshan. Ele se inclinou e mordeu meus lábios, com uma mão segurando minha cintura, e com a outra, ele trancou a porta. Após um gemido reprimido por toda a vida, o peso que estava sobre mim tornou-se um pouco mais completo. A verificação foi concluída. O presidente Mu está satisfeito com o meu serviço? Meus lábios se curvaram em uma forma preguiçosa e perigosa. Vai, mal e mal, eu estou à altura. As técnicas e a sensualidade ainda precisam ser refinadas. Foi então que, um som repentino. O celular vibrou de forma abrupta. As 3 palavras Shen Qingyin foram claramente ofuscantes. Esse nome perturbador. As pupilas de Lan Shanshan se contraíram abruptamente. Na sala de aula abandonada, aquela imagem parecia uma cobra venenosa enrolando o coração. A raiva reprimida misturou-se a uma explosão de possessividade sombria. Ele vai ver se eu tenho coragem de atender. Eu não hesitei nem um pouco. Minhas pontas dos dedos deslizaram sobre a tela. Irmão Mu, você não está na escola? A voz de Shen Qingyin soou intensamente, com um leve toque de preocupação quase imperceptível, ecoando neste escritório cheio de uma atmosfera ambígua. O que houve? Minha voz carregava um pouco de rouquidão e fervor interno. Eu vim te procurar para assumir o turno. Eles disseram que você não estava aqui à tarde. A voz de Shen Qingyin hesitou por um momento. Um fio de malícia fria passou pelo olhar de Lan Shanshan.
Eu tenho agora. Estou tentando manter minha voz calma. Desliguei o telefone e olhei para Lan Shanshan, com um olhar que trazia um pouco de alívio. Não esperava. O Sr. Qian Wuishan tem um gosto tão peculiar. Eu só me sinto inquieto por ele. A voz de Lan Shanshan estava levemente fria. Minhas mãos, no entanto, se apertaram involuntariamente. Chamandome, quase lá. Estou com uma preguiça suave depois da chama. Empurrei um pouco com força. Minhas exigências para a cama são simples. Absolutamente limpo. Se você se interessou por qualquer outra pessoa durante este tempo. Se você se interessou por qualquer outra pessoa. Eu pausei intencionalmente com um certo aviso. Você pode encerrar esse relacionamento a qualquer momento. E você? Lan Shanshan quase não pensou. E apenas perguntou. O peito foi preenchido por uma inexplicável amargura e raiva. O que é Ben Qingyin, afinal? Por que ele deve ser fiel como um sábio? As regras da aposta que eu ganho são, claro, definidas por mim. Lan Shanshan e o irmão de Cão Yaya se sentaram. A têmpora de Qingyin pulsava levemente. Humilhação e insatisfação. Raiva. E uma complexidade que ele mesmo relutava em admitir. As emoções estavam em ebulição. Finalmente, saiu lentamente entre os dentes a palavra bom. Meu sorriso se aprofundou, com um toque de relaxamento e a segurança de Yanzu. No controle da mansão Mu, eu empurrei a porta e saí do carro. O salão estava iluminado. A atmosfera era pesada como se estivesse congelada. Os membros centrais da família Mu estavam quase todos presentes, incluindo aquele velho da família Mu que sempre esteve nos bastidores. Neste momento, ele também estava sentado na posição de destaque. O banho estava quieto, em pé ao lado do velho da família Mu, com uma postura ereta como um pinheiro. Seu olhar para mim não tinha a insatisfação que eu esperava, nem raiva ou ódio extremo. Estava calmo como a superfície de um lago sem vento, profundo, tornando difícil de compreender. O irmão Mu voltou. O velho da família Mu foi o primeiro a falar, quebrando o silêncio. Eu não me fiz de rogado. Sentei-me com elegância, com uma postura tranquila. A reunião interna da família começou. Música do pastor. A partir de amanhã, entrará no grupo de ativos centrais da família Mu. Participar de todas as decisões importantes. E ter a palavra final. O velho da família Mu decidiu de forma definitiva. Ele se voltou para o banho. E pediu total cooperação. Seu irmão ajudou a se familiarizar com os assuntos familiares dos últimos 3 anos. É o avô Banho quem insistiu. Sua voz estava calma, sem oscilações. Não havia como perceber qualquer emoção. Ele tirou do bolso algo que já estava preparado. Um grosso dossiê de transferência de projeto foi empurrado para a minha frente. De repente, eu falei que era uma pena. A posição que aguardou tanto tempo. Finalmente, ela deve retornar ao seu verdadeiro dono. Cada palavra trazia o anúncio de um vencedor. E a reprimenda aos derrotados. O olhar sob as lentes de banho estava imerso como água, focado em meu rosto. Esta posição já te pertencia. A voz dele era calma. Não se podia ouvir um pingo de esforço. Ele de repente deu um passo à frente. Instantaneamente ultrapassou a distância social normal. Seus dedos suavemente tocaram meu ombro. Pegou um fio de cabelo de mulher preso na roupa. É melhor prestar atenção da próxima vez. Depois de falar, ele se virou rapidamente sem esperar minha reação. Eu fiquei parado no lugar, com as sobrancelhas levemente franzidas. Essa pessoa, chamada de Banho. Eu parecia nunca ter realmente conseguido ver através dela. No dia seguinte, após a escola, eu acabará de chegar a uma sombra de canto relativamente isolada. Uma mão quente e forte de repente se estendeu de trás. Uma mão segurou meu pulso. Eu fui puxado com força para um canto mais profundo. Minhas costas colidiram com a parede fria. Eu me exibo. Os lábios quentes de Lan Shanshan trazem a mulher da punição. Mordeu meu lóbulo sensível com força. A voz era rouca e perigosa. Muger, você realmente não mudou nada. Ainda está pensando na Qin Yinjin, né? Um brilho frio passou pelos meus olhos úmidos e doloridos. Sem hesitar, levantei a mão e o empurrei. Lan Shanshan foi pega de surpresa e deu um passo para trás. Você parece estar se metendo demais. Meu olhar era frio como a geada. Mas o tom tinha uma leve preguiça quase imperceptível. 10 horas da noite. No último andar do bloco A do edifício Yunjin. Eu ignorei a raiva nos olhos de Lan Shanshan. Um endereço foi revelado. Nesse momento, a voz suave e levemente confusa de Mu Jie veio do topo da escada. Ele estava descendo.
Viu que duas pessoas na sombra pareciam estar muito próximas. A atmosfera estava um pouco estranha. Lan Shanshan rapidamente reprimiu todas as emoções expostas. Como se o descontrole no canto de antes fosse apenas uma ilusão. Era apenas uma miragem. Quando teve tempo de reagir, ele sentiu um leve desconforto novamente. Por que ele deveria se sentir culpado? E se ele soubesse, o que mudaria? Shen Qingyin parou na frente das duas pessoas. Seu olhar era avaliador. Sobre o colarinho um pouco desordenado de Lan Shanshan e Jing, varreu a linha do queixo de Dong. Começou a falar devagar. Sua voz trazia uma leve curiosidade imperceptível. Shanshan, o que você está fazendo aqui? Com nosso futuro presidente Mu. Lan Shanshan respondeu com um tom neutro. Apenas discutindo os detalhes da cerimônia de transmissão. A palavra detalhes foi pronunciada com um significado profundo. É mesmo? O olhar de Shen Qingyin vagava entre as duas pessoas. Ele claramente não acreditava completamente, já que o presidente Mu tinha outras chaves e estava apressado. Então eu não vou incomodar. Lan Shanshan enfatizou deliberadamente a chave e as marcas em braille. Ele deu passos largos e saiu. Sua silhueta exalava uma elegância e determinação deliberadas. Só então eu levantei os olhos. Olhei calmamente para Shen Qingyin. Você me procurou para algo? Qingyin tem um presente para você. O olhar de Shen Qingyin instantaneamente se suavizou. Ela, com muito cuidado, trouxe um pequeno caixa de veludo azul profundo. Ela abriu delicadamente. Dentro da caixa, repousava tranquilamente um colar de diamante. Eu queria te dar isso ontem. A voz de Shen Qingyin trazia um leve tom de nervosismo e expectativa. Este colar foi projetado por ele há 3 anos. Ele foi encomendado a um dos melhores artesãos. Naquele tempo, ele não se atrevia a dizer o que pensava. Tinha medo de que, uma vez dito, até mesmo a qualificação para proteger em silêncio será perdida. Aquele beijo na sala de aula abandonada. Finalmente lhe deu coragem, oferecendo este tesouro há muito guardado ao seu mestre. Obrigado, estendi a mão para fechar a caixa. Guardei na bolsa que carregava comigo. O movimento foi ágil e decidido, sem um pingo de realidade. O brilho nos olhos de Shen Qingyin instantaneamente apagou-se diante da minha reação tão fria. Ah, eu ainda tenho algo a fazer. Shen Qingyin estava prestes a falar, mas foi interrompida pela minha voz impassível. Estou prestes a sair do clube noturno no centro da cidade. Meu olhar penetra a luz confusa. Sombras e silhuetas em movimento. Focado firmemente na mesa central não muito distante. Qin Yinjin como se fosse a lua cercada por estrelas. Afundada no sofá macio. Bebendo uma taça de uísque caro após a outra. Com um corpo escultural. Um belo homem vestido de forma leve sorri enquanto se aproxima dele, tentando chamar a atenção da jovem senhora da família Qin. Ele tem um sorriso sarcástico nos lábios. Aproveitando a companhia da irmã, um lado mais esperto com cabelo vermelho se aproxima. Falou em voz baixa, com um toque de nervosismo. Aquele no canto. O homem de rosto 0.8 tem nos observado aqui há quase uma noite. Seu olhar é bastante malicioso. Ela levantou a pálpebra de forma leve e preguiçosa. Olhou despretensiosamente em direção ao garoto ousado. Quando viu aquele rosto assustador sob o chapéu, os olhos de beleza selvagem e pêssego pareciam um pouco errados. Uma estranha sensação de familiaridade passou como um choque elétrico. As irmãs com olhares emocionados. Esses olhos. Ele definitivamente já viu isso em algum lugar. Uma forte sensação de estranheza fez suas sobrancelhas se franzirem. Ele sorriu com uma risada boba e reprimiu aquela sensação estranha. Não se preocupe com o tom de desprezo dele. Mas seu corpo ajustou ligeiramente a postura. Os músculos se tensionaram de forma quase imperceptível, como uma chita que percebeu o perigo. Ele realmente queria ver o que aquele homem pretendia fazer. Aproximando-se da madrugada. A festa embriagada de excessos finalmente estava chegando ao fim. Qin Yinjin recusou a ajuda das pessoas ao seu redor. Seus passos pareciam vacilantes. Pareciam sem rumo certo. Indo em direção àquela passagem estreita e profunda atrás do bar. Caminhando na direção da viela. Tadá! Os sons dos passos eram tão sutis que quase eram cobertos pelo som do vento. Seguindo-o silenciosamente por trás. Se não fosse por suas origens em uma família criminosa, ele havia passado pelo treinamento mais rigoroso de contraroubo e assassinato. Sua percepção do ambiente já estava gravada em seu ser. Receio que seja difícil capturar esse movimento suave, como o de um gato se movendo. Passos leves pararam no fundo da rua. Ele se virou lentamente. O olhar de Rui Li
Penetrou a fraca luz sob o poste de luz escuro na entrada da rua. Precisamente mirou naquela figura que se aproximava passo a passo. A silhueta que se aproximava. Saia daí, você não está cansado de me seguir? Um sorriso desdenhoso surgiu no canto de sua boca. Quem te mandou aqui? A irmã mais velha ou a minha querida irmã do meio? Frente ao questionamento e à provocação desdenhosa de Qin Yinjin, a figura na sombra não deu nenhuma resposta. Eu apenas levantei levemente a aba do meu chapéu, deixando a fraca luz da entrada da rua iluminar mais claramente as cicatrizes ao redor daqueles olhos frios. Olhos de pêssego encantados. Esses olhos fizeram o coração de Qin Yinjin se apertar fortemente. Aquela intensa sensação de familiaridade. E a sensação fria de ser alvo de uma cobra venenosa. Novamente, uma onda avassaladora se aproxima. Ela não é uma assassina comum enviada pela irmã mais velha ou pela segunda irmã. Assassinos desse nível não têm esse tipo de olhar indiferente à vida. Naquele instante em que Qin Yinjin ficou em choque, a figura do outro lado se moveu timidamente. Aquela sombra negra se aproximou como um fantasma. Com a velocidade, deixou apenas um rastro. O punho com luvas pretas tinha um ângulo complicado. Rushou em direção a Qin Yinjin. Qin Yinjin gritou com raiva. Em um movimento apressado, ela só conseguiu cruzar os braços na frente do peito. Um golpe tão opressivo que parecia pesar uma vida inteira. Ele lambeu os lábios como um macaco. Ele colidiu violentamente contra a parede atrás dele. Uma dor aguda nas costas. Seus órgãos internos pareciam ter se deslocado. O terror no coração de Qin Yinjin não podia ser descrito. Ele é da jovem geração da família Qin, reconhecido como o mais forte em habilidades. Mas diante desse homem, sua reação, sua força e velocidade foram completamente esmagadas. Ele suportou a dor intensa, com um olhar feroz em seus olhos. Um golpe lateral de energia espiritual. Com um vento forte, ele atacou o oponente. No entanto, a figura do oponente apenas balançou ligeiramente. Qin Yinjin, com um golpe lateral, sondou, passando rente à sua cintura. Aproveitando a boa oportunidade. Qin Yinjin havia passado por tantos assassinatos e contra-ataques. Um golpe vazio. A falha do oponente apareceu. Um brilho avarento surgiu em seus olhos. Aproveitando que o golpe de perna falhou, o cotovelo desceu com força em direção ao oponente, expondo um ponto crítico devido à inclinação para trás. No entanto, o oponente parecia ter percebido. Ele não apenas não recuou, mas avançou ferozmente como uma cobra d'água. Qin Yinjin foi dominada e ficou no chão. Uma lâmina fria e brilhante sai da garganta. Suporta a dor aguda que chega. Ele levanta a cabeça. Em sua visão turva, ele só vê aquele usando um boné de aba reta, encarando a vida que não tem piedade, observando de cima, com desprezo. A inútil Qin Yinjin está em um turbilhão interno. Ele realmente perdeu de forma tão completa, sem nenhuma capacidade de reação. Ele faz uma expressão pior do que choro. Um riso miserável, cheio de autodepreciação e desespero. Com a voz rouca e quebrada, ele diz, vamos lá. Ele fecha os olhos. No entanto, o fim que ele imaginava não chegou. Apenas o som de passos muito leves se faz ouvir, cada vez mais distante. Ele abre os olhos subitamente. Ele vê que aquela figura já se virou sem se importar, como um fantasma que se funde com a escuridão da noite, desaparecendo rapidamente na escuridão do outro lado da rua. Desde o começo até o fim, não olhou mais para ele. Não deixou uma palavra e foi embora. Ele simplesmente se foi. Uma enorme sensação de absurdo e uma humilhação ainda mais forte bateu com força no coração de Qin Yinjin. O que ele é? Um inútil que nem mesmo merece ser morto. Um brinquedo que ele descartou depois de se divertir. Haha! A raiva do ataque, mais as feridas da luta recente. Seu corpo foi forçado a cuspir um jato de sangue. Tingiu de vermelho o chão sujo à sua frente. Medo e raiva. Humilhação e autodepreciação. E aquela suavidade sentida no momento da morte gelada. Sensação e um perfume frio e intenso. Incontáveis emoções colidindo loucamente em seu tórax. Ele tem que encontrar uma forma de se vingar da humilhação de hoje. A voz do sistema soou, missão-alvo, Qin Yinjin. Grau de simpatia aumentou em 50. Missão concluída. Eu saí da entrada do beco e arranquei a disfarce do meu rosto. Sob o boné preto. É uma beleza impressionante que faz o coração hesitar, considerando que você é tão interessante. No último andar do edifício Yundin, bloco A. A frieza eletrônica emite uma tendência. O peso no interior da casa se abre em silêncio.
Chanchalan está afundada no sofá no centro da sala. As pernas longas se entrelaçam despreocupadamente.